Hoje eu gostaria que você fizesse uma avaliação no nosso devocional da manhã. Eu quero ler um versículo que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 23. Paulo vem falando sobre a nossa justificação, que é um ato de Deus a nosso favor. Discorre sobre a santificação, que é um processo que Deus opera em nossa vida e nós cooperamos com esse atuar de Deus. E por fim ele toca na questão da graça, na questão da salvação, que está nesse versículo do capítulo 6 de Romanos, verso 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos nós nascemos com uma natureza, e a palavra revela como é essa natureza, e nós a percebemos na experiência. Nós nascemos rebeldes, há um quê de rebeldia em nós desde criança, e pela experiência, criando os filhos, estando com crianças bem pequenas, a gente já percebe um quê para a desobediência. Então isto, a Bíblia mostra que na nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós nascemos com esse impulso, com essa pulsão, com essa natureza do pecado, do erro, da desobediência, da perfeita vontade de Deus. Nós nascemos assim, Deus sabe que é desse jeito. E a palavra mostra que essa natureza traz um preço para a gente, porque o salário do pecado, então o pecado é essa natureza, porque temos essa natureza gera atitudes, e então nós temos ações de pecado, e aí então é uma referência aos pecados, o pecado, a nossa natureza, os pecados, as nossas atitudes como decorrência dessa natureza. Porque o salário do pecado é a morte, é a separação. Aí a Bíblia usa essa figura da morte, porque a morte é separação. Primeiro, porque quando alguém morre, nós nos separamos dessa pessoa. E segundo, porque a morte também significa uma separação na própria pessoa. Porque o seu lado imaterial, a sua alma, o seu espírito, separa-se do seu lado material, que é o seu corpo físico, que é sepultado. Então, usando essa figura tão forte de separação, o que nós ganhamos com essa natureza é a nossa separação de Deus. Estamos separados de Deus. Isso não significa que Deus não nos ame e nem que cuide de nós, mas estamos separados espiritualmente do Senhor. E não temos como mudar a situação. É aí que o Pai, nesse amor, na sua graça, no seu favor, enviou o Filho, enviou Jesus, que veio e assumiu sobre si a natureza de toda a humanidade, de todos os homens. Ele que não tinha pecado e que não possuía essa natureza pecaminosa, pagou a nossa conta, rasgou o nosso escrito de dívida, assumiu sobre ele a condenação dos nossos pecados e morreu em nosso lugar e em nosso favor. Por isso que a palavra de Deus diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa vida eterna que está no Filho é de graça. Ninguém precisa fazer nada, ninguém precisa pagar, ninguém precisa comprar. Não é com dízimo, não é com dinheiro, não é com ritual. É apenas pela fé. Fé em quê? Fé que o Pai enviou o Filho e que nele os nossos pecados estão perdoados. Que nele o nosso escrito de dívida foi rasgado. Se cremos que Cristo é assim o nosso Salvador, nós obtemos da parte de Deus a salvação. Não por nossos méritos, não porque somos bonzinhos, porque fazemos isso ou aquilo, mas porque nós cremos que o Filho carregou sobre ele a nossa condenação. Se assim fizermos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o presente de Deus de graça, é a vida eterna. É, então, não estar mais separados de Deus, mas agora vivermos com Deus para sempre, desde agora e para sempre. Esta vida eterna, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E não existe outro nome, não existe outro caminho, não existe outra forma
de recebermos a salvação do Pai, se não for pela fé naquilo que o Pai fez através do seu Filho, naquilo que o Filho fez voluntariamente por amor por cada um de nós. E Jesus fez isso por toda a humanidade. O que acontece é que muitos não creem nisso, ou muitos ainda não sabem sobre isso, e aí a importância da gente compartilhar esse amor que já está feito, já foi realizado, apenas deve ser acolhido em amor pelo nosso coração. Portanto, a avaliação nesse devocional da manhã é para que você olhe para a sua vida e agradeça a Deus, porque Ele resolveu o nosso maior problema. A nossa salvação é a coisa mais importante da nossa vida. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro, o que adianta receber tudo que o mundo pode oferecer, tudo que nessa vida, nessa existência possa haver, o que adianta a gente ser proprietário de tudo isso e no fim perdermos a nossa alma? Não adianta nada. Então o problema maior foi resolvido pela graça de Deus, pelo favor de Deus. A avaliação é: você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, a Deus, através de Jesus? Você crê que Jesus tomou seu lugar ali na cruz, que Ele morreu em seu favor, e assim, crendo nisso pela fé, você encontra paz e descanso no seu coração, na sua relação com Deus. Você não estará mais separado de Deus, mas estará unido com Deus por meio da fé em Cristo. E de Cristo decorre outras bênçãos que nós também devemos confiar. Mas isso é um outro assunto. A avaliação é para você, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, agradeça por essa bênção, que é a melhor coisa e a mais importante e a fundamental de toda a nossa vida, e você já resolveu um problema eterno. Se você ainda não fez, avalie o seu coração. E você pode se entregar ao Senhor Jesus por meio de uma oração. Você pode orar comigo assim: Senhor, eu entrego minha vida a Ti diante desta palavra. Recebo o Senhor Jesus como meu Salvador. Agradeço por aquilo que Ele fez na cruz em meu lugar e em meu favor. Eu creio, Senhor, que através dEle eu tenho o perdão dos meus pecados. Assim acolho em meu coração e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? É por isso que então Jesus disse e João registrou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Faça essa avaliação e agradeça e se entregue ao Senhor diariamente. Amém. Deus te abençoe.